Queridos irmãos, nós estamos diante de um texto bíblico que traz em seus pormenores o fim da biografia de Davi. Davi, diferente dos dias em que fora chamado para o santíssimo ofício ministerial, para servir a Israel como segundo monarca. Ainda jovem, alguns estudiosos chegam a pensar que pela puberdade, na transição da jovialidade, diferente do tempo em que ele recebe óleo na cabeça, na presença dos seus irmãos e do pai, quando Samuel o faz, dizendo que só o faria depois que Davi chegasse à mesa para comer. Diferente dos dias em que ele enfrenta Golias e o derruba e o mata. Diferente de quando ele tinha muito vigor para fugir da lança de Saul, para se esconder nas cavernas, para se fingir de louco, para entrar em lugares que dificilmente ele não entraria se vigor não tivesse. Davi, no texto que lemos, está no fim da vida. Há quem pense que Davi está com aproximadamente 90 anos de idade. Davi, ele vai experimentar mais uma peleja no texto que lemos. O salmista do Salmo 37, versículo de número 25, o próprio salmista Davi, diz que um dia foi moço, mas agora está velho, mas nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Isso se atesta com mais contundência pelo relato biográfico que ele deixa sobre os versículos que lemos. Isso porque ele viveu a experiência de ter Deus ao seu lado já velhinho, não mais com uma funda na mão, quem sabe com uma bengala na mão, não mais com todo o vigor de alguém que quer colocar coroa na cabeça, agora um velhinho que quer só colocar a cabeça no travesseiro para descansar. Mas ele vai enfrentar mais uma peleja. Eu não sei se vocês perceberam, mas os versículos posteriores trazem a narrativa de mais 4, fora a que eu já li. Significa dizer, portanto, que mesmo muito embora Davi esteja no fim da sua vida, ainda assim ele continua nos embates existenciais. Ainda assim ele continua pelejando. As pelejas não acabaram quando Davi envelheceu. É claro que eu preciso ressaltar a vocês que Davi venceu muitas pelejas na vida. Vocês que leem a Bíblia sabem muito bem que do momento que ele recebe o óleo na cabeça, do capítulo 16 do primeiro livro do profeta Samuel, até o momento que ele se assenta no trono de Israel, que já é no segundo livro de Samuel, no seu capítulo 5, são 19 capítulos, Bíblia adentro, entre a promessa e o cumprimento. Enquanto ele espera que se cumpra o que Deus havia lhe prometido, ele vai pelejando para conquistar as promessas que Deus lhe fez. Não parou. Ele enfrentou muitas pelejas. Se você pegar o contexto bíblico, você vai perceber que nesses 19 capítulos de muita luta, muita peleja, Davi enfrentou batalhas distintas. Ele enfrentou Golias, mas não foi Golias o seu primeiro inimigo. O seu primeiro inimigo nasceu em seu próprio berço familiar. Foram os próprios irmãos que lhe odiaram, porque o Deus que havia lhe chamado o amava. É comum percebermos que muitas pessoas odeiam as outras simplesmente pelo fato de que Deus as ama. Isso foi um problema que Davi enfrentou já dentro de sua casa, quando ele vai para levar comida para os irmãos no capítulo 17, um capítulo depois da unção. E é preciso dizer a vocês que ele tinha unção na cabeça, mas não tinha coroa, tinha unção na cabeça, mas não tinha trono, tinha unção na cabeça, mas não tinha cetro, tinha unção na cabeça, mas não tinha subordinados ao seu comando. A única coisa que ele tinha é unção. E é impressionante pensar como que alguém se satisfaz com a unção, mesmo não tendo nada além dela, porque ele entende que a unção é quem nos leva na direção dos projetos e promessas que Deus nos fez. Ele não vai com cetro, nem com a coroa, nem com cajado, nem com subordinados. Ele vai com queijo, uma marmitinha, um pouco de pão, é leite e mel. Ele vai como um servidor, como um serviçal, como um diácono dos seus irmãos. Quando ele chega na peleja, o texto diz que o seu irmão quer brigar com ele, mas ele não quer brigar com o seu irmão. Ele se esquiva de Eliabe, enxerga o seu verdadeiro problema, o seu verdadeiro desafio, o seu verdadeiro oponente, e diz: eu não vim brigar com você, Eliabe, o meu negócio é com Golias, você é meu irmão. Ele vence a peleja interna do berço familiar sem pelejar, vence com maestria,
com sabedoria, vence com graça. Ele não cria atritos internos em sua família por acreditar que a unção estava na sua cabeça. Então, vencendo a primeira peleja, ele vai para a segunda, ele vence Golias. E para vencer Golias, ele teve que mostrar o currículo de um adorador pastor que cuidava de ovelha matando urso e leão. E a Bíblia diz que depois disso, certa confiança de Saul lhe é acreditada, e por Saul ter acreditado confiança em Davi, ele o intima para uma peleja especial. Davi mata 10 milhares de pessoas. A ira de Saul se acende, e agora ele tem que vencer a peleja contra Saul. A peleja contra Saul, ele também vence na sabedoria, na maestria, na graça, porque ele não levanta a sua espada, ele não lança uma pedra como ele lançou para Golias, ele apenas aceita o fato de que tanto ungido quanto ele, Saul também é, e o que Deus dá é irrevogável. Então ele não levanta contra o ungido do Senhor. Ele vence essa peleja se esquivando dos ataques de Saul, como se dissesse: pode até atacar, eu nunca vou revidar, mas também você não vai me acertar, porque Deus deu-me flexibilidade para fugir dos seus ataques. Posteriormente nós veremos Davi vencendo muitas guerras, e eu preciso dizer a vocês que foram 19 capítulos no vale, até que por fim, 19 capítulos depois de vencer tanta coisa no vale, ele chega no alto do monte, olha para o vale de Refaíns, e ele denota e traz uma alternação nominal, dizendo: nunca mais esse vale se chamará Vale de Refaíns, porque esse vale até hoje chamou terra de gigante. Mas eu fiquei aqui 19 capítulos lutando, 1000 caiu de um lado, 10.000 caiu do outro, mas Deus me fez estar de pé. Ele olha para o vale e diz: esse vale agora se chamará Baal Perazim, que significa dizer: o Senhor rompeu os meus inimigos como quem rompe águas. A ideia da mensagem prescrita por Davi é a mesma ideia exata do que viveu Moisés da frente do Mar Vermelho. Quando ele chega na frente do Mar Vermelho, de um lado está Pigdol, do outro está Baal-ir, e ele olha para frente, só tem mar fechado de água, atrás já vem Faraó e os seus inimigos. Moisés diz: e agora, Senhor? Deus diz: quando não houver saída, eu faço caminhos para vocês passarem. Foram 19 capítulos sem caminho, e Deus abrindo o percurso que viabilizaria a possibilidade dele prosseguir.